Deus abençoe todos vocês, amém? Um prazer estar de volta a Brasília, prazer estar de volta a Ebenezer. Eu fico muito feliz de ver uma igreja avançando no nome de Jesus, estabelecendo o reino, cheia, com as suas mãos cheias de sementes para abençoar essa terra. Meu nome é Osvaldo Lobo, para quem não me conhece, você pode me seguir no Instagram, PR Osvaldo Lobo. Eu nasci de novo numa igreja batista bem tradicional mesmo. Você pode cantar quanto jogo que é bad daquela igreja, que o povo vai buscar mesmo, é Êxodo capítulo 1, capítulo... Só ali que eles vão encontrar. Mas quando Deus tem uma vocação, tem um chamado para a gente, não adianta você querer escapar. O meu chamado é na área de libertação, de guerra espiritual e de cura da alma. Eu trabalho com isso há 26 anos, está completando agora 26 anos. Fui ordenado no meio de uma convenção tradicional, Convenção Batista Brasileira, como pastor de libertação. Então, eu acabei produzindo alguns livros. Eu já trouxe aqui uma vez, então eu vou só relembrar para vocês o Autoridade sobre as Trevas. Esse livro está na 10ª edição. Quem faz o prefácio é um amigo meu, o pastor Cote, que trabalha com libertação. Blindagem contra as trevas, armadura de Deus, soldado de Cristo. Sangue nos umbrais, somente sobre libertação. Existe uma diferença entre libertação, batalha espiritual e cura da alma. Eu já vou explicar para vocês. Tem muita gente que pensa a mesma coisa. Não, um seminário aqui de cura e libertação, de libertação e batalha espiritual são duas coisas diferentes. O intercessão em chamas, você vai aprender a colidir no mundo espiritual e fazer o inferno recuar. O guerra espiritual, isso aqui eu lancei esse ano, gente, lancei num mês 2 livros. O Aliança de Almas, que fala sobre o poder espiritual da sexualidade. Tem muita gente que brinca com isso no meio do ministério cristão de corte evangélico. O Casa de Paz, e esse aqui, o discernimento espiritual. Você vai entender, gente, aqui tem quase 20 e tantos anos de ministério. Você vai entender como é que funciona as jaulas de Satanás, como você destruir os cativeiros das trevas, como você investigar e principalmente como você discernir. Infelizmente eu só trouxe 10 livros, na verdade só 9 livros eu trouxe, então os primeiros que chegarem lá vão comprar. Eu não tive como trazer mais, mas você vai entender por que o mundo espiritual exige banho de pipoca, banho de sangue, fazer trabalho em encruzilhada, por que eles dão baforadas de cachimbo, de charuto, de cigarro de palha, como isso aprisiona, como funciona a tatuagem. Tem gente que faz essa pergunta para mim, no contexto espiritual, como você recebe a armadura de Deus, como você enfrenta as trevas e como você faz recuar, detalhista. Você vai entender aqui, são assuntos que estão hoje na mídia. A gente trata a respeito do sangue inocente derramado, do aborto, enfim. Esse é o discernimento espiritual. E o último, agora sim, o último que está aqui, o alvo sobre cuidado, proteção e libertação de crianças. Esse livro aqui é só para você entender como o espírito imundo, ele age nas crianças, por que crianças ficam endemoniadas. Você tem lá em Marcos 9, em Mateus 17, em Lucas capítulo 7, crianças endemoniadas, crianças que nem os discípulos conseguiram libertar. O pai da criança diz: os teus discípulos não conseguiram expulsar o demônio do meu filho. Então você vai entender como os abusos espirituais, emocionais, físicos, como os abusos sexuais trancam as vidas das pessoas, amarram as vidas das pessoas desde a sua mocidade. Eu vou dar os livros aqui para o pastor. Esse aqui o pastor não tem. Olha lá. Esse aqui ele tem. Esse aqui ele tem. Pronto. Está aqui, pastor. Eu vou dar um aqui e depois eu pego o outro para entregar para o senhor. Esse aqui eu quero dar. Quem aqui é líder do ministério de intercessão da igreja? Quem é? Vem cá, rapidinho. O primeiro que chegar, 3 levantaram a mão. É o primeiro que chegar vai ganhar. O primeiro que chegar. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Pronto, minha irmã. Deus abençoe seu ministério. Amém? Apocalipse capítulo 17, verso 14. Amém? Diga assim: em nome de Jesus de Nazaré, fica estabelecido o reino de Deus na minha vida,
e na minha história. Toda voz de todo espírito inimigo do Senhor Jesus Cristo, cale-se agora, em nome de Jesus, porque apenas o Espírito Santo vai falar comigo essa noite, em nome de Jesus. Diz um amém. Apocalipse 17, verso 14: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Vencerão com o Cordeiro. A igreja, ela é estabelecida, ela é fundamentada numa revelação de Jesus Cristo, que começa em Mateus capítulo 16, verso 15. Jesus, ele faz uma pergunta aos seus discípulos, e a pergunta dele é gerada no meio de uma crise de identidade. Que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? Quem eles dizem que Jesus é? Alguns dizem que é Jeremias, outros um dos profetas, ou que é João Batista que veio dos mortos. E Jesus diz: e vós? Quem vós dizeis que eu sou? Pedro então diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, nesse momento, ele fica tão aleluiado, tão feliz, que ele diz: não te revelou carne e sangue, mas foi o meu Pai que está nos céus. E ele vai dar para a igreja a autoridade que ele mesmo reconquistou. Ele diz: eis aí, vos dou autoridade, eu vos dou as chaves do reino dos céus. Que se ligar na terra, vai ser ligado no céu. Se te ligou na terra, é desligado no céu. E as portas do inferno, diga, não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Existe algo que você precisa saber hoje, em 29 anos de história. A igreja não é um espaço. A igreja tem duas pernas, dois braços, uma cabeça, e anda por aí. A igreja é você. Você é a igreja do Senhor. E Jesus, no meio daquela conversa, ele traz revelações sobre o poder, sobre a autoridade e sobre tudo aquilo que constituiu você e eu como igreja do Senhor. A igreja não nasce da vontade do homem. A igreja nasce da revelação que vem de Deus. Em Apocalipse capítulo 5 é revelado o Cordeiro. Digno é o Cordeiro de abrir os selos, aquele que venceu a morte. A igreja é uma revelação, e Deus vai colocar sobre a igreja uma autoridade que o seu próprio Filho reconquistou. Ele está entregando para mim e para você uma chave. Você consegue segurar uma chave? Existe chave, e chave é uma metáfora de autoridade na Bíblia. Quando Jesus fala sobre chave do reino, ele ressuscita dos mortos. Ele aparece no livro do Apocalipse capítulo 1, verso 18, e ele vai dizer: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Eu sou aquele que esteve morto, mas reviveu e hoje vive para sempre. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Sabe o que significa? Não significa, como a gente ouve falar lá, que o diabo perdeu a chave da casa dele. Não é isso, querido. Significa que a autoridade que foi usurpada, Jesus tomou de volta. Em Mateus capítulo 28, verso 18, Jesus vai dizer: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Essa autoridade tinha sido roubada
Quando Adão, ele recebe a autoridade de Deus, em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, Deus vai dizer para ele assim, ó, domine sobre a criação, sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais domésticos, sobre tudo que se move sobre a terra e rasteja sobre a terra. Essa autoridade, esse domínio é o direito de governar. Quando nós falamos sobre autoridade, gente, autoridade e força são duas coisas distintas. Autoridade e poder são diferentes. Poder é força, autoridade é direito de governar. É por isso que quando Jesus vai dizer, em Lucas capítulo 10, verso 17, diz assim, então os 70, em algumas versões diz os 72, voltaram alegres, dizendo, Senhor, em teu nome até os demônios se submetem. Jesus diz, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e diga todo o poder do inimigo, todo o poder do mal, e nem um dano vos fará. O que a gente tem hoje? Uma igreja covardada. A igreja que acredita em retaliação espiritual. Quem já ouviu falar nisso? Gente, quem foi do feitiço aqui? Quem foi da magia, do encantamento? Quem foi que viveu em terreiro, em cemitério? Vou falar para você. Eu casei com uma mulher. Minha esposa, pastora Fabíola, foi criada num terreiro ocultista, deitando oferendas nas esquinas, nas praças, na Mata Virgem, na praia. Eu ia com ela. Escuta o que eu vou dizer. O inimigo, ele tem só duas armas contra você: o medo, diga medo, e a mentira. Você lida com o pai da mentira. E um povo que não conhece a verdade, que não conhece a palavra de Deus, engole todo tipo de mentira. E essas mentiras, elas vão sendo mastigadas e vão tomando conta do corpo de Cristo aqui na terra. E a gente vê um povo enganado, mutilado pelo engano. Tem muita gente com medo do diabo. Olha para mim. Não tenha medo do diabo, tenha medo do pecado. Todo tipo de aprisionamento espiritual, todo tipo de possessão espiritual, ela está ligada à sujeira espiritual. Satanás e seus demônios são denunciados como espíritos imundos. Se você viver uma vida de pureza, se você viver uma vida de santidade, se você estiver com seus pecados confessados, ele não pode te tocar. Em 1 João capítulo 5, verso 18, vai dizer o seguinte: aquele que nasceu de Deus. Quantos nasceram de Deus aqui, querido? Aquele que nasceu de Deus não anda em pecado. Diga assim, não anda em pecado. Eu não ando no adultério. Diga, eu não ando no adultério. Eu não ando na pornografia. Eu não ando no engano, no roubo. Eu não ando nos pensamentos malignos. Aquele que nasceu de novo não anda em pecado. Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Qual o problema da igreja hoje? É que a igreja levanta a mão, aceita Jesus, passa pelo batismo nas águas e continua no pecado. Tem gente que continua juntado amasiadamente. Isso é uma ilegitimidade espiritual. Eu tenho tentado explicar, querido, preste atenção. Existem somente três elementos de pacto na Bíblia. Número 1, o sangue. O sangue é uma moeda de troca espiritual, de comércio espiritual. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 18, diz que nós fomos comprados não com prata e ouro,
mas pelo sangue de Jesus. Querido, a igreja de Cristo, Atos capítulo 20, verso 28, diz que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Sangue é a moeda de troca, é a moeda de pagamento. Quando a Bíblia diz que nós fomos comprados, que nós fomos resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos nossos pais, essa palavra é ligada a sequestro. Quando você é sequestrado, ou tem alguém sequestrado, o sequestrador vai dizer: só liberto se pagar o preço. É o preço do resgate. Esse preço foi pago pela morte do Filho de Deus. O sangue é o primeiro elemento de pacto. Sabe qual é o segundo elemento de pacto na Bíblia? Comida. Você sabia que todos os pactos na Bíblia que não são feitos com sangue, são feitos com comida? Abraão com Abimeleque, Isaac com Siquém, Labão com Jacó. Em 1 Reis capítulo 16, conta a história, 1 Reis capítulo 18, conta a história aqueles pagãos que andavam com Acabe e Jezabel, que comiam na mesa de Jezabel. Quando Jesus está preparando o seu povo, ele dá uma palavra para o apóstolo Paulo, e diz o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, porque eu recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que na noite em que foi traído, ele partiu o pão, e diga: come esse pão aí. Gente, desde sempre, os pactos são feitos com comida. É por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, você não pode comer da mesa do Senhor e não pode comer da mesa dos demônios. Você não pode beber do cálice do Senhor e não pode beber do cálice dos demônios. Todo tipo de pacto maligno na Bíblia tem oferenda de comida. Porque a comida, beba desse cálice. Esse é o cálice do novo pacto. Diga: novo pacto. Nova aliança, que é derramado por vós. Comida, sangue. Sabe qual é o terceiro elemento? É chamado de sangue branco. É o sêmen. Sexo produz pacto. Coríntios capítulo 6, verso 15 diz que se você se deita com a prostituta, querido, pastor, foi só sexo. Você se casa com ela, você se faz uma só carne. Quanto mais parceiros sexuais uma pessoa tem, mais solitário ela vai ser. Porque Deus, ele cria o homem e depois ele diz: tem algo que não é bom, far-lhe-ei uma ajudadora idônea na mesma estatura. E eles então, o homem deixa pai e mãe, porque ele sai atrás da sua costela perdida, e eles se tornam uma só carne. Ele quebra a aliança com o pai e com a mãe, para fazer uma nova aliança. Só que hoje nós estamos sendo castigados, massacrados por uma minoria que manda na maioria. Uma minoria, uma mídia que oprime a igreja e oprime uma nação. Transa com todo mundo. Transa com um, com dois, com três, com quatro. Transa com bicho. Transa homem com homem, mulher com mulher. Presta atenção no que eu vou te dizer. Jesus se encontra com uma mulher. Em João capítulo 4 é conhecido como uma mulher samaritana. Ele faz a seguinte pergunta. Aliás, ele diz: vai buscar o teu marido. Ela diz assim: não tem marido. Verdade, você teve 5 e agora você está só. Aquele que você acha que tem, você não tem. Quando eu estou falando sobre igreja, sobre você não ter medo de retaliação, eu estou falando para você viver uma vida santa. Em Tiago capítulo 4, verso 7, diz assim, obedecei a Deus. Diga: obedecei a Deus. Submetei-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele, pastor, estou orando, ele está me perseguindo. Pastor, o diabo, ele está vindo, está muito peso. Querido, olhe para mim. Isso não é bíblico. O diabo não pode te tocar. Você está ouvindo que a Bíblia... Quem é crente aqui de verdade?
Quem crê que a Bíblia é verdade? Que você vai passar por muitas aflições. Não, o diabo não. Tem gente que pergunta assim: pastor, Deus está preparando alguém para mim, Ele quer casar. Eu digo não. Deus está preparando você para Ele. E enquanto a gente não estiver pronto, Deus vai cuidar da gente. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, a Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Diga aprovado. Diga assim, não reprovado, aprovado. Como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que a gente tem hoje? A gente tem aparência. E não é ruim você ter boa aparência. Pelo contrário, se você tiver uma aparência ruim, aqui o negócio vai ficar ruim para você que quer casar, por exemplo. Se você for mal cuidado, não limpar as unhas, não passar fio dental, não cuidar da sua aparência, não tomar banho, ninguém vai querer chegar perto de você, não. Tem as irmãs, eu tenho lá em casa agora 3, que nasceu minha netinha. Eu cheguei ontem, estava nos Estados Unidos visitando minha neta. E agora eu sei como é que é. A minha filha, o culto começa às 7 da noite, era às 4 da tarde, já estava se arrumando. E agora tem um negócio, sabe? Os homens não entendem isso, sabe? Você sabe o que é rímel? Algum homem sabe o que é isso? É um negócio preto, se bota num tubo assim, tem um pente enrolado. E a mulher penteia o cílio. É para esticar, vai penteando. E agora tem um que você cola, mas fica lá para sempre. Fica aí dependendo assim do gosto da irmã. Tem uns que são assim pequenos, outros são maiores. Gente, minha filha colocou um negócio desse. E ela senta atrás de mim no culto. De vez em quando ela pisca o olho, eu penso que é um anjo batendo asa atrás de mim. Aparência pode enganar as pessoas. O profeta Samuel chega na casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. Ele vê o mais velho, o primogênito Davi, e fala: é esse, eu vou ungir ele. Ele fala assim: não, você está vendo a aparência. Deus não vê como o homem vê. Deus vê o que, gente? O interior. E coração na Bíblia, olha para mim, sabe o coração? Coração na Bíblia não é amorzinho. Coração na Bíblia não é sentimento. Ai, um coraçãozinho para você. Coração na Bíblia é razão. É pensamento. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, o teu pensamento, é dele que procedem as fontes de vida. A boca fala do que está cheio, o que, gente? O pensamento. Por que eu só falo palavrão, só penso besteira, só penso em ódio? Porque a mente está contaminada com isso. E a gente julga as pessoas pela aparência. Em Provérbios capítulo 16, verso 1 e verso 2, diz que Deus pesa os espíritos. Pensa assim, eu estou olhando aqui o irmão grande, aqui o pastorzão. Não, o espírito dele pesa 0,001 grama. E tem um irmão, um pastor menorzinho aqui, ele pesa menos. É isso, gente? Pensa um negócio que não tem peso. Deus pesa intenções do coração. É por isso que ele diz: procura apresentar-te aprovado a Deus. Por que a igreja tem medo das trevas? Por que a igreja não assume a postura de vencedora? Porque enquanto a igreja fizer negócios com o pecado, enquanto você, meu irmão, minha irmã, fizer concessões à iniquidade, você vai continuar com medo das trevas. Você vai continuar achando que Satanás tem algum poder. Mas na verdade, Jesus, quando ele ressuscita dos mortos, ele traz consigo a autoridade de volta. Você sabe quando Satanás foi vencido, gente? Sabe quando foi? Colossenses capítulo 2, verso 15. Você está pensando que Satanás foi vencido na hora do louvor? Na hora da oração? Na hora do jejum? Não foi não, queridos. E tendo despojado, sabe o que é despojar? Colocar nu, é como se eu pegasse o inimigo e deixasse ele nu aqui, por uma vergonha. Tendo despojado principados e potestades, os
venceu. Ele triunfou sobre eles. Ele envergonhou Satanás na cruz, Satanás foi derrotado lá no Gólgota. Naquele momento, ele foi. E tem gente com medo do diabo. E tem gente acreditando nas mentiras do diabo. Tem gente acreditando na retaliação do diabo. Que deserto você vai viver? Quem te leva para o deserto não é o cão. Olha para mim. Quem te leva para o deserto é Deus. Você está pensando que para lidar com libertação é reteté? Olha para mim. Não é não, querido. Não existe guerra entre o bem e o mal. Não existe uma guerra entre Deus e o diabo. Isso é a besteira. Gente, Deus é criador. O diabo é a criatura. Não, porque o anticristo vem aí. A palavra de Deus diz que Deus, Jesus o destruirá assim, ó, com o sopro da sua boca, no resplendor da sua glória, no dia da sua vinda. E tem gente com medo do anticristo. Eles guerrearão contra o Cordeiro. Apocalipse 17:14, sim. Existe guerra espiritual? Sim. Mas o que a gente passa, eu e você, estamos ocultos em Cristo. Quando a gente fala sobre brecha, Ezequiel capítulo 22, a partir do verso 23 até o verso 31, vai falar sobre isso. E no final ele diz: eu busquei alguém na fissura, na rachadura, na brecha. Eu busquei um intercessor, não encontrei. Existem, quando a gente insiste no pecado, isso abre uma possibilidade de entrada. Você pode chamar do que você quiser, de brecha, de porta para o mal. Mas o inimigo não vai entrar na tua vida porque você se irritou com o teu marido hoje. O inimigo não vai entrar na tua vida porque hoje você teve um pensamento distante de Deus. Ele vai entrar na tua vida quando você passar a amar o pecado. Quando um homem ama o pecado, a Bíblia diz que o nome disso é iniquidade. É a distorção da verdade. A iniquidade, o que é? É quando o pecado deixa de ser pecado. Hoje nós estamos lutando para falar que o aborto, ele vem sendo liberado, tem uma onda verde, foi liberado na Colômbia, no Uruguai, na Argentina, no Japão, na Itália. Mulher pode ter 40 semanas. Ela diz assim, ó, na véspera do parto dela: eu não quero ter o bebê. Eles tiram o bebê e dão injeção letal no bebê. É? Pergunta aí quem tem parentes que moram na Itália, no Japão. É desse jeito. Agora, isso tem um custo espiritual? Claro que tem, gente. Gente, o aborto é o derramamento do sangue inocente sobre a terra. Em Números capítulo 35, a Bíblia diz: o sangue profana a terra, e a terra aclama na sua grita pela morte do assassino. Há uma perseguição implacável contra a vida do assassino. E tem crente que defende isso. Quando o faraó manda matar as crianças, se é menino, mata, joga no Nilo. Sifrá e Puá eram duras parteiras hebreias, que temiam ao Senhor e não faziam eles chegar aqui. As hebreias dão um parto muito rápido. E Deus tem uma conversinha. Deus chama em box. Ele dá uma chamadinha no faraó e diz assim: ó, Israel é meu filho primogênito, assim diz o Senhor. Liberta o meu filho, porque senão eu vou matar o teu filho. Deus avisa. Você está pensando que Deus não avisa? Avisa. Em Êxodo capítulo 12, no dia da Páscoa, no dia que eles comeram o pacto do cordeiro, com ervas amargas, com pão sem fermento, que eles jogam o sangue sobre os umbrais, sobre as vigas laterais.
Gente, o anjo da morte chega e tira a vida de todos os primogênitos do Egito, e não poupa nem do faraó. Eu preciso que você entenda, que uma igreja vencedora, ela não está alinhada com o reino das trevas, mas com o reino dos céus. Quando você está debaixo da autoridade de Jesus, você também está firmando os seus pés numa rocha. Eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar uma igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Querido, pergunta para Pedro quem é a rocha. Não, porque Pedro é a rocha. Olha para mim. Não. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 4 e verso 5, Pedro diz que nós somos pedras da pedra eleita. Nós somos pedra do edifício, pequenas pedras de um edifício cuja rocha é Jesus. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa veio a ser a pedra de esquina, a pedra fundamental. A igreja nasce da revelação de que Jesus, Ele é Deus. Quando Moisés se encontra com Deus em Horeb, ele pergunta: qual o teu nome, para que eu diga para o povo de Israel que está escravo? Qual o teu nome? E Deus diz: diga a eles que o eu sou, te mandou. As pessoas recebem a visita de Deus e não percebem que é Deus. Deus, Ele se fez semente, entrou no ventre da Virgem de Nazaré, se fez gente. Deus não é gente não, Ele se fez gente, e Ele viveu aqui disfarçado de filho do carpinteiro, mas Ele dá umas dicas. Ele cura o cego e diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim não andará em trevas eternamente. Ele multiplica os pães em João capítulo 6 e diz: eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim jamais terá fome, e aquele que crê e vive em mim jamais terá sede. Ele ressuscita Lázaro e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O evangelho de João só tem 7 milagres, e esses 7 milagres, eles vêm rebocando identidades de que Jesus é o mesmo Deus. É o eu sou. Antes de Abraão, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Todo ramo que está em mim dá fruto, e eu limpo para que dê mais fruto. Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que ninguém compreende. Eu acho interessante quando a igreja, nessa luta espiritual, nessa guerra espiritual, atribui a Satanás algo que Satanás não tem. Quem te leva para o deserto? Quem é, gente? Deus. É porque, você sabe, e se não sabe vai saber, porque Deus tem um deserto sob medida para a tua vida. Deus curou um autismo na vida do pastor. Deus curou um câncer na vida do meu filho. Por que eu passei 5 anos dentro do hospital do câncer? Você acha que filho de crente não morre? Acha que não? Vai para o hospital infantil para ver se filho de crente não morre. Davi, o homem segundo o coração de Deus, perdeu 4 filhos. 4. O sumo sacerdote, irmão de Moisés, Arão, perde 2 filhos. Eli, um outro sacerdote, perde mais 2 filhos. Então, tanto Nadab e Abiú como Rofini e Finéias morrem. Você acha que crente não passa no deserto?
Você acha que 29 anos de Ebenezer não teve deserto? Gente, só quem está aqui desde o início sabe os desertos que vocês viveram. Agora o deserto, qual é o benefício do deserto? Quem é que vai para o deserto? Escravo. O povo escravo do Egito tinha tanta saudade do Egito, lá comíamos cebolas, temos saudade dos pepinos. Gente, tem um negócio mais sem graça do que salada de pepino. E eles tinham saudade de pepino. Gente, tem uma palavra que devia estar na Bíblia, não está. Repete assim comigo, ó, churrasco. Não devia estar na Bíblia isso, gente. Mas o povo estava com saudade do pepino do Egito. Aí Deus fala assim, então tá bom. Escravo não entra na terra da promessa. Enquanto você viver com a tua mente escravizada, você vai ficar dando voltas sem sair do lugar. Deus diz, o Espírito. A Bíblia diz em Lucas capítulo 4, Jesus, cheio do Espírito, foi levado pelo Espírito ao deserto. Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito. Quando ele é tentado, quem tira ele do deserto? Quem, gente? O diabo. O diabo o levou para o pináculo do templo. O diabo tirou ele do deserto e levou ele para o monte alto. Quem tira ele do deserto, gente? Olha para mim. O deserto não vai acabar enquanto você não tiver igualzinho a Jesus. Em Romanos capítulo 8, verso 28, bota o cinto de segurança aí, pode botar. É forte mesmo. Diz assim, porque todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, não acabou não, tem o verso 29. Porque os que Dante chamou, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus. Gente, ficar doente não é bom não. Ah, pastor, todas as coisas cooperam para o bem. Depende. Se no final do teu deserto você se pareceu mais com Jesus, pronto. O deserto cumpriu a obra na sua vida. Então tem muita gente passando por luta dentro de casa, na família, no casamento, na vida pessoal, na vida emotiva, na vida afetiva, e não compreende que Deus está fazendo uma obra. Eu sempre pergunto, voltando a 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, qual é a obra de Deus na sua vida? E tem muita gente que pensa que a obra de Deus é fazer alguma coisa. A obra de Deus na sua vida, olha para mim, é você. Deus, gente, Ele mora aqui, ó. Onde é que Ele mora? Deus não mora no barraco não, querido. Deus mora no palácio. E enquanto você não se tornar o palácio de Deus, eu não estou ouvindo muito glória a Deus não. Eu vou aliviar a carga. Enquanto você não se tornar, meu irmão, o lugar da moradia de Deus, Deus vai continuar trabalhando na sua vida. Você está entendendo isso? Quando a Bíblia fala sobre essa questão de vencer as trevas, e que tem muita gente com medo, eu queria tanto que você aprendesse isso. Você não precisa ter medo do mal. Você precisa temer o Senhor. Agora você não precisa ter medo do diabo. 1 João, capítulo 3, verso de número 8. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê, gente? Para destruir, diga destruir, as obras do diabo, aniquilar. Foi para isso que se manifestou. Coloque Hebreus capítulo 2, verso 14, meu irmão. Quando Hebreus capítulo, é uma revelação do céu. E visto como os filhos participam de carne e sangue. Gente, quem é de carne e sangue aqui? Tem algum anjo aqui disfarçado? Tem, gente? Todo mundo aqui é gente, não é isso? Vem cá, meu irmão, vem aqui. Belisca aqui o pastor. Belisca. Ai! Eu sou de carne e sangue, obrigado. Como você é de carne e sangue, os filhos,
também ele participou das mesmas coisas. Olha aqui, Deus se fez gente para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é, quem que foi aniquilado, gente? Olha que você não precisa ter medo. Pode passar o verso 15. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Deus já te libertou há muito tempo. O alvará de soltura, o habeas corpus, a carta de alforria já foi entregue, ó. Só tem muita gente que não sabe disso. Essa notícia é pregada aqui no púlpito, na sua igreja, há tanto tempo, e você ainda não acreditou. Em Isaías 61, em Mateus capítulo 4, diz: o Espírito do soberano Senhor, Ele está sobre mim, diga, sobre mim. E Ele me ungiu, diga assim, Ele me lambuzou, Ele esfregou o óleo em mim, diga isso. Ele me ungiu para libertar cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para dar vista a cegos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Gente, Ele trouxe para você uma unção de liberdade. Ele trouxe para essa unção messiânica, é carregada de cura, para dar a todos aqueles que choram em Sião veste de alegria, manto de louvor, para tirar você do meio de uma depressão, de uma tristeza, para restaurar aquilo que foi arruinado na sua vida, para restaurar aquilo que foi assolado na sua vida. E como é que a igreja vive? Como se fosse uma derrotada, porque a igreja não manifesta o poder que Jesus tomou de volta. Lucas capítulo 4, verso 5, Jesus está sendo tentado, e Satanás diz: se você prostrado me adorar, eu vou te dar a glória desses reinos, e eu vou te dar autoridade, porque foi dada a mim, eu dou a quem eu quiser, se tu prostrado me adorares. Quem foi que deu autoridade para o diabo, gente? Quem foi? Quem foi, gente? Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. O homem, o bobalhão do Adão, na sua desobediência, entregou o governo satânico, o governo de Deus, para esse império satânico. É por isso, gente, que o mundo jaz no maligno. 1 João 5,19. Por que o mal acontece? Por que criancinhas ficam doentes, nascem doentes? Por que a morte é uma marca para todos os seres humanos? Por quê, gente? Diga, porque o mundo jaz no maligno. Mas essa mesa é virada quando Jesus morre na cruz e ressuscita ao terceiro dia. Existe uma autoridade. Jesus, ele diz para a gente: eis aí, eu vos dou autoridade sobre serpentes e escorpiões. Diga, a autoridade já foi me dada. Ele te dá uma armadura. Você não consegue ir para a guerra sem cobertura espiritual. Diga, cobertura espiritual. Quem te dá é tua igreja, quem te dá é teu pastor. Estou avisando agora. Vou começar o Ministério de Libertação e Guerra Espiritual. Estou te avisando agora, hein? Ministrar libertação e guerra espiritual sem pastor é igualzinho andar de moto. Sabia? Tem quem já caiu e quem vai cair. Cobertura espiritual, quem te dá é teu pastor e tua igreja. Número 2, você não vai para a guerra sem armadura espiritual. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, diz: finalmente, irmãos, fortalecei-vos do Senhor e da força do seu poder, para que possais resistir
as astutas ciladas do diabo. Ele vai falar duas vezes: tomai sobre vós toda a armadura de Deus. Ele vai dizer: o capacete da salvação, as botas da prontidão do evangelho da paz, o cinturão da verdade, o peitoral da justiça, o escudo da fé e a espada do Espírito. Tem muita gente que se converte e fica atento à armadura. Aí passa 1, 2, 3 anos, começa a fazer o striptease da armadura. Joga o capacete de salvação para o lado, esquece o escudo da fé, a espada do Espírito, ele não sabe nem onde é que ele enfiou. Aprenda isso. Se você for para a guerra desmuniciado e sem proteção espiritual, você vai se tornar um alvo das trevas. E a armadura, quem toma é você, não é o pastor que te dá, nem a igreja não. A armadura, cada um tem a sua. Ai, pastor, vou pegar minha armadura agora que eu vou para a igreja. Aí eu chego em casa e tiro a armadura. A armadura não pesa. A armadura é espiritual, diga espiritual. Não pesa não, querido. A armadura fica em você para sempre. Colocou, tu não tira mais. Você está sempre pronto para a guerra. Você está sempre pronto para o combate. Existe sobre você uma camada grossa do sangue do Cordeiro. O mundo espiritual vê isso. Queridos, os olhos são janelas da alma. Quando o mundo espiritual olha nos teus olhos, o inimigo sabe quem você é. Todo mundo aqui tem fama espiritual. Eu, pastor Jeová, os pastores da igreja e qualquer membro tem fama espiritual. Em Atos capítulo 19, os 7 filhos de Seva tinham fama na cidade. Era um sumo sacerdote lá de Éfeso, filhos do sumo sacerdote de Éfeso. Eles entram numa casa e vão expulsar lá o endemoniado. Esconjuro-vos em nome de Jesus a quem Paulo prega. Olha como é que tem fama espiritual. O demônio diz: conheço Jesus, sei quem Paulo é, e vocês, quem são? Gente, eles saem dali nus, humilhados, eles apanharam. Não fica pensando que o mundo espiritual, ele não conhece você, ele conhece você. Não fica pensando que você está escondidinho aí, e que ninguém vai te ver, ele vai te ver. Davi, ele olha para a vizinha dele, era a vizinha do 104, ele está na cobertura, vê que a moça é bonita, ele manda perguntar, ele vai lá no Instagram dela, no Facebook dela, Batseba, em um relacionamento sério com Urias. Urias era o capitão do BOPE de Jerusalém. Você vai mexer com a mulher do capitão do BOPE? Vai, hein, gente? Não está na Bíblia, mas devia estar, não devia estar? Mulher casada tem gosto de quê, gente? De chumbo. Minha avó falava isso, mulher casada tem gosto de chumbo. Aí Davi diz: não, vocês são muito maldosos, eu vou lá só para fazer uma leitura bíblica com a irmã. Tadinha, está sozinha. Ele sai, tem uma noitada escondida e diz: ninguém viu. A moça engravida e diz para ele: aí, lembra aquele dia? Embuchei. Pastor, mas foi só uma vez. O diabo, querido, ele quer cavar um pênalti. Ele quer fazer só a bola resvalar na tua mão e chamar o VAR. Ah lá, tocou na mão, é pênalti. Só isso que ele quer. Ele quer só uma oportunidade. Davi planeja a morte do marido dela. O marido morre e sabe o que ele faz? Sabe o que ele diz? Glória a Deus! Diz assim no livro de Crônicas: mas o Senhor não se agradou do que Davi fez. Olha o mundo espiritual voltando. Gente, ele foi sequestrado por causa de um pecado. E toda a família dele é sequestrada. Deus vai dizer para Davi: porque você negligenciou o meu nome, porque você tomou para si a mulher do meu servo Urias, o hitita, e o matou com a espada de Amon. Vocês sabem quem são os amonitas, gente? Amonitas são os inimigos de Israel, que hoje estão do lado da Jordânia. A capital Amã é Amon. Eles adoravam uma entidade maligna,
que a Bíblia denuncia como Moloque, e algumas versões como Falique. É o mesmo demônio que manifesta, já que eu falei de aborto, em pessoas que trabalham nessa área de aborto. Mesmo demônio. Porque você matou Urias com a espada de Amon, a espada jamais sairá da tua casa. Ele perde 4 filhos. Por que isso está acontecendo? Então a gente precisa compreender, a igreja precisa compreender, que o mundo espiritual conspira contra a gente, ou favorece a gente. Bênção e maldição sempre serão respostas à obediência ou à desobediência. Se você obedecer, preste atenção, a bênção vai te perseguir. Se você continuar desobedecendo, a maldição vai continuar batendo numa área da tua vida. Você fala assim, pastor, essa minha área nunca prospera. Em Zacarias capítulo 5, verso 4 e verso 5, diz assim: essa é a maldição que sairá por toda a terra, porque maldito o que rouba e o que jura falsamente. Gente, eu roubei e me dei bem. Quem é que rouba e se dá bem, gente? Quem? Quando Deus diz não roubarás, o que Ele está dizendo? O que Ele está dizendo, gente? Ele está protegendo você, não está protegendo o bem, não. Não, pastor, ele está pegando aqui uma obra de John Locke, do liberalismo econômico, da Revolução Americana, para proteger o bem alheio. Não é isso. Deus está protegendo você de ser um ladrão. Gente, a vida de um ladrão é miserável. Ele pode achar que ele está rico. Leia o livro de Abacuque, ali tem 5 ais, um deles assim: ai daquele que ajunta bens desonestos. Gente, quando Deus fala ai, isso é um juízo de maldição. Malaquias capítulo 3, verso 8: roubará o homem a Deus, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Olha para mim, gente, vale a pena roubar Deus? Você está entendendo que a partes da nossa vida são estragadas por nós mesmos? Partes da nossa história não tem vitória. O que Deus quer, quando Ele fala que as portas do inferno, Ele está pegando você, o pior inimigo que você tem. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não, pastor, porque você não conhece a minha casa, porque era uma legião, porque era uma falange, porque era uma tropa de inimigos. Gente, acabou para o diabo. Efésios capítulo 1, verso 21 e 22. Você quer ver que acabou para ele? Efésios capítulo 1, 21 e 22. Muito acima de todo governo e autoridade. Tem uma versão que diz: muito acima de todo poder, de toda potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta hora, mas também na que há de vir. Bota o verso 22. Deus colocou todas as coisas, mostra o pé para mim assim, pode mostrar, debaixo dos seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Olha para mim. Quem é o cabeça da igreja? Quem é, gente? Diga: Jesus é o cabeça. Quem você acha que é o pé? Faz assim, ó. Satanás tem um lugar debaixo do teu pé. Ele designou você. Você consegue ler e entender o que está na Bíblia? Você crê que a Bíblia é verdade? Que então para de ter medo. A igreja foi constituída para a vitória. Você pega do capítulo 2 ao capítulo 3 do livro do Apocalipse, você vai ver uma igreja vencedora. Guerrearam contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os venceu, e venceram com ele os seus santos e fiéis. A chamada que nós temos no mundo espiritual é uma chamada plenamente de vitória. A chamada que nós temos, Ele vai chamar para as 7 igrejas: Esmirna, Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia. Ele vai dizer: ao que? Diga vencer. Gente, diga o que vencer.
será dada a coroa da vitória. Ao que vencer, se assentará comigo, exercerá juízo sobre as nações. Ao que vencer, será dado vestes brancas. Ao que vencer, vai receber um novo nome numa pedra, que só ele e o Senhor vão conhecer. Ao que vencer, será coluna no templo do meu Pai. Ao que vencer, comerá da árvore da vida. Ao que vencer, receberá do maná escondido. Ao que vencer, ao que vencer e ao que vencer. Que tem uma... Gente, existe uma canção que diz que nada pode parar a igreja do Senhor. Nada pode parar a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não é uma instituição. A igreja do Senhor são pessoas. Existe uma voz que Deus já deu para você, então rompe a timidez. Começa a trazer o reino de Deus para sua casa. Estabelece o trono de Deus. Entra na sua casa e diz: essa casa é do Senhor. A minha casa é território do Espírito de Deus. A minha casa é lugar de esperança. Você tem que dar uma voz de comando. O espírito imundo, pastor, não sai por vontade própria. Você tem que expulsar ele. É um sinal do reino dos céus. Isso não é dom. Expulsar demônios não é dom. É um sinal que segue ao que crê. Estes sinais seguirão: em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, purificarão leprosos, falarão novas línguas. Querido, existe um rastro que segue a tua vida. Você vai ter que aprender a colocar para fora aquilo que Deus nunca quis que você o permitisse que entrasse. Você é que tem que comandar o mundo espiritual. Você está pensando que eu estou brincando? Estou pregando alguma heresia aqui? Aquilo que você liga na terra é ligado no céu. Amarrou aqui, está amarrado lá. Você tem um interruptor na tua casa, você aperta o botão, a luz acende. Você aperta o botão de novo, a luz apaga. O que você liga na terra é ligado no céu. Como é que isso funciona? Quando você usa a autoridade do nome de Jesus. Quando esse nome, gente, você carrega com ele. O meu povo que se chama pelo meu nome. Existe uma marca em você. Existe uma presença em você. O mesmo Espírito que estava em Cristo, entenda isso, está dentro de você. Em Mateus capítulo 21, verso 21, diz assim, Mateus 21, 21, Jesus respondeu: eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também o que disser, também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, assim será feito. Sabe onde é que está o impossível? Primeira canção que o pastor cantou aqui. O impossível está aqui dentro, querido. Porque tudo é possível se você crer. Em Gênesis capítulo 18, Deus fala para uma mulher velhinha de 90 anos. Quem aqui tem bisavó? Levanta a mão. Só quem tem bisavó. Alguém tem bisavó? Tem uma irmã? Tem um irmão? Tem? Já minha irmã também tem? Imagina domingo que vem tua bisavó chega no almoço da família e diz assim: meus bisnetinhos, eu tenho uma notícia para vocês. Estou grávida e murchei. Você está vendo uma irmãzinha aí de cabelo branco perto de você? Você está pensando nela? Imagina a tua avó grávida. Você consegue imaginar isso? Não, minha avó não pratica mais. Minha avó não namora mais. Não é possível. Deus fala para Sara: há alguma coisa impossível ao Senhor? O que é mais fácil para Deus? Fazer uma mulher de 90 anos engravidar? Ou uma virgem de Nazaré que nunca teve intimidade engravidar? O que é mais fácil para Deus? É Deus restaurar a tua história? Ou fazer agora assim, ó, um planeta, pof? Há alguma coisa difícil para o Senhor?
Em Isaías capítulo 53 diz: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém pode escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? O medo faz você recuar. O medo vai dizer para você: você não pode, você está velho, você é pobre, você é ignorante, você não consegue, você é fraco. É o diabo. Deus, Ele coloca em nossas mãos uma semente chamada grão de mostarda. Se a tua fé for como um grão de mostarda, até o impossível vai ser possível. Você vai dizer para o monte: é impossível, sai daqui e vai para lá. Ele vai. Pastor, a situação na minha vida é assim, ó, não muda, não para. Eu oro, eu busco, eu jejuo, está lá, não muda, não transforma, não larga a cachaça, não larga o jogo, não larga a amante, o amante. Querido, você vai ter que aprender que Deus deu para a igreja autoridade sobre as trevas, autoridade sobre o mundo espiritual derrotado. Deus colocou Satanás e seus demônios debaixo dos pés, ou seja, debaixo do controle, debaixo do governo, debaixo do domínio e debaixo da autoridade do Senhor. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. E eu quero que você pense naquilo que é impossível. Quando a gente fala sobre igreja, e final, em 29 anos, depois que a gente se encontrou em Israel, eu tive lá mais 4 vezes, e eu estou indo uma 5ª vez agora. E eu numa sexta-feira, no chamado Festa do Shabá, é uma festa linda, estava num kibutz, e ali os homens se separavam das esposas, eles se ajoelhavam e cantavam para as esposas porções de Cantares 3, Cantares 6 e Cantares 8. O noivo ansioso pela noiva. Vou contar um segredo para você. Você, eu, pastor Jeová, você é a noiva do Senhor. Ele vai vir te buscar. Nesse dia que nós estávamos, eles fizeram algo que eu quero fazer com vocês. Eu queria que agora você se virasse lá para trás. Vira de costas. Quero que você olhe lá para trás. Agora eu quero que você feche seus olhos. E eu quero que você se lembre do passado. Feche seus olhos. Eu quero que você se lembre do dia que você estava sem Deus, sem Cristo. Eu quero que você se lembre do tempo que você era criança, pequeno, que você foi abandonado pelo teu pai, foi largado pela tua mãe, entrega um parente, uma avó, uma tia, ao orfanato. Eu quero que você olhe para trás e se lembre dos dias que você foi violado, machucado, roubado, traído, descartado. Você lembra desse dia? Está lá atrás na tua história. Eu quero que você se lembre do dia e dos dias que você venceu, ou que você se lembra que você era cativo do vício, você era cativo da droga, você era cativo dos maus pensamentos, você era cativo da religiosidade, você era cativo da mentira e do medo. Você lembra desse dia? Você lembra do dia da tua pobreza?
Você lembra do lugar que você morava, do barraco que você morava? Você lembra das tuas lágrimas? Você lembra das tuas perdas? Olha lá para trás. Olha para trás, Ebenezer. Você consegue lembrar de 29 anos atrás, quando tudo isso começou? Agora olha aqui para frente. Vira para cá. Aonde Deus te trouxe? Aonde Deus te trouxe? Foi Deus que tirou você lá daquele Egito. Foi Deus que tirou você lá daquela miséria, daquela tragédia, daquela vida dramática. Ele te trouxe até aqui. Mas a gente não vai ficar aqui. Deus chama a gente para olhar lá para frente. Nada vai parar a igreja. Nada vai te parar. A voz profética está na tua boca, querido. A voz profética está aqui. O Roé, aquele profeta que tem a visão. Porque Deus, ele fala com a gente. Quando eu levantar profetas de Israel, através de sonhos e visões, falarei com ele. Deus fala. Mas tem gente que tem intimidade que Deus fala face a face. Com Moisés é aqui, ó, é tete a tete. Deus vai levantar aqueles que jorram a palavra. O profeta que profetiza, ele jorra, ele é como uma fonte quando ele é tomado pelo Senhor. Deus, ele quer que você seja essa fonte. Ele quer que da tua boca seja anunciada a vitória lá no futuro. Ele quer que você pegue suas flechas e lance lá no futuro. Ele quer que a sua vida não pare aqui. Meu irmão, olhe para mim. Se você morrer agora e você tem Cristo, está tudo bem. Você vai para o céu, lugar de delícias, onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais choro, porque todas as coisas passaram. Agora eu pergunto para você, e aqueles que vêm depois de nós? E as gerações que vêm depois de nós? Eu oro desde que minha esposa estava grávida do meu filho. Eu orava pela esposa do meu filho. Eu falei, esse aqui vai casar com a filha de um pastor. Gente, um dia Arthur, ele sabia que eu não abençoava namoro nenhum mesmo. E quando o pai não abençoa, quando a mãe não abençoa, não tem jeito, a decisão vai ser estragada. Ah, porque eu vou fazer. Papai não abençoa, gente. A lei espiritual, ela não quebra. Honra teu pai e, não é só papai não, e a tua mãe, para que tudo te vá bem. Tudo. E os teus dias sejam longos sobre a face da terra. Aí ele chega em casa e fala para mim, pai, conheci uma moça. Eu falei, pode parar aqui. De quem que ela é filha? Conheci ela no seminário, filha de um pastor. E eu sei que você vai me dizer. Você vai me dizer assim, casa em 1 ano, porque é o meu trato com eles. Namoro, passou de 1 ano, vira o que, gente? Fornicação. Estou mentindo, pastor? Estou nada. Em 90% dos casos é isso que vai acontecer. Você tem 1 ano para casar. E eu já tinha orado por ela. Quando eu conheci aquela moça, eu já tinha conhecido ela a minha vida inteira. A minha fé não para em mim, a tua fé não pode parar em você. Começa a orar pelos teus netos. Pastor, não tem nem idade para casar. Começa a orar pelos teus bisnetos. Começa a orar pelas tuas gerações. É Deus que te dá uma promessa de beneficiar até a 1000ª geração daqueles que me amam. Olha para mim, por que não pedir? Por que não profetizar?
Porque não alcançar aquilo que Deus deu, nem as portas do inferno vão poder segurar você. Levante suas mãos. Diga assim: Senhor meu Deus. Diga com fé, diga: Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, que é o meu Senhor, Jesus que é o meu Rei, que é o meu Salvador, eu confesso que o meu coração é todo teu, e que eu sirvo apenas ao Senhor, que todos os pactos anteriores estão quebrados, e eu tenho um só pacto, o pacto da nova aliança, no sangue do Cordeiro vencedor, no sangue do Cordeiro da Páscoa, no sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Eu e a minha casa, diga com fé: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nenhum mal nos tocará, praga nenhuma chegará na minha casa. Todas as armas preparadas pelo inferno estão desativadas. Todas as armas das trevas estão desautorizadas. Em nome de Jesus Cristo, eu estabeleço o reino de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu ministério, na minha igreja. Eu estabeleço a glória do Senhor sobre a minha vida. Eu sei, e eu concordo aqui na terra, que a bondade e a misericórdia do Senhor me perseguirão por todos os dias da minha vida. Eu recebo a armadura do Senhor, eu coloco sobre a minha vida os escudos do Senhor, com a autoridade de Jesus Cristo. Eu declaro em nome de Jesus que as portas do inferno vão recuar. Todo espírito de morte, de suicídio, de depressão, de enfermidade, de loucura, de tragédia, de miséria, de falência, eu dou uma ordem em nome de Jesus: saia da minha vida, saia da minha casa, saia da minha história, em nome de Jesus. Aponta aqui para o altar, aponta aqui para o altar. Não acabou não, aponta para cá. Abre seus olhos, aponte para cá. Diga assim: em nome de Jesus, eu profetizo sobre as minhas gerações, sobre o futuro dos filhos dos meus filhos, dos netos dos meus netos. Eles nunca se afastarão do altar do Senhor. Os desviados serão encontrados, os perdidos serão buscados. Diga assim: nunca faltará na minha descendência quem ministre a Deus no altar. Nunca faltará profetas, missionários, pastores e pastoras, homens e mulheres de Deus. Nunca faltará quem carregue o nome do Senhor. Nunca faltará da bênção de Deus. Eu coloco a mão do Senhor sobre a minha descendência e sobre a minha herança. Ainda que eles passem pelo vale da sombra da morte, eles não temerão mal algum, porque a vara e o cajado do Senhor os protegerão. O Senhor mandará do orvalho do céu, da riqueza que escorre do trono de Deus, mandará do óleo fresco do seu Espírito sobre a minha descendência. Diga ao Senhor Jesus, bem forte, ao Senhor Jesus, a honra, a glória, o louvor, o poder, o domínio
e a majestade pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. E glorifica o Senhor em nome de Jesus. É o que está sentado. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Pode ser mais forte. Diga isso nessa noite. Diga, diga, diga. Quão grande é o meu Deus. É o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Se Ele é grande, faça um barulho de vitória aí, meu irmão. Você olhou lá para trás? Quando a palavra de Deus diz: deixando para trás as coisas se ficam, eu olho para frente e prossigo para o alvo, para o prêmio da consolação em Cristo Jesus. Há um prêmio para você na perseverança. Há um prêmio para você. Eu digo para a minha igreja o seguinte, pastor: hoje tem muita gente que pula de igreja em igreja. É uma igreja flutuante. Ebenezer tem que ser a tua última igreja. Se você não tiver essa igreja como a tua casa, você nunca vai sonhar com os teus filhos aqui. Você nunca vai sonhar com os teus netos aqui. Quando minha igreja me convidou, a última vez que eu estive aqui, eu não lembro se não foi no seminário Eu Amo as Crianças ou no rap, eu não lembro. A igreja me convidou, eu falei o seguinte: se vocês me chamarem para essa igreja, eu não saio daqui nunca mais, só morto ou se o Senhor me arrebatar. Isso faz com que você construa junto. Você perdeu lá atrás, começa de novo. Jacó começou de novo. Você errou no teu ministério, comece de novo. Jonas também errou. Você errou com a tua casa, comece de novo. Davi também começou. Você negou Jesus 1, 2, 3 vezes, comece de novo, porque Pedro começou de novo. Se você, querido, se você quer que eu ore por você, se você está buscando um milagre, um recomeço, você está buscando algo que só o Senhor pode te dar. Eu quero uma canção de milagre, pastor. Pastor, nós precisamos de um milagre agora. O impossível, só Deus vai fazer. O possível você faz. Possível é problema teu. O impossível é Deus. Eu quero encerrar orando aqui por você. Se você quer um milagre, durante a canção, vem aqui à frente. Deus está aqui. O Senhor Jesus está aqui. Eu preciso de um milagre. Vem aqui. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, não estou perguntando se é da igreja, se é evangélico, batista, metodista, presbiteriano, assembleano, não interessa. Eu quero saber se você é católico, espírita. Eu quero fazer uma linha. Chega bem perto aqui. Quero orar por você. Você pode estar vivendo uma tragédia. Você está com câncer, você está com caroço. Você é soro positivo. Vem aqui à frente, eu vou orar por você. Podemos cantar, pastor? Enquanto eles vêm aqui, vem para cá. Pergunta para quem está do teu lado assim: você quer um milagre? Pergunta. Se ele falar que quer, traz ele aqui com você. Vem aqui à frente, vamos orar. Coloca a mão sobre a tua enfermidade. Se for um lugar inconveniente, coloca a mão no seu coração. Eu quero que você feche os olhos agora. Feche os olhos e diga para Deus exatamente. Não vai dizer assim: Deus me abençoa. Não vale. Você tem que dizer qual é o milagre que você precisa. Você está numa enrascada financeira.
Você está devendo na justiça. Você recebeu um diagnóstico contrário. Você está vivendo um desmanche na sua casa. Você está vivendo uma tragédia da solidão. Você está perdendo teus filhos. Diga para Deus a verdade. Diga para Deus o seu milagre. Diga: Deus, eu preciso de um milagre, Deus. E o milagre tem nome. Milagre é meu cônjuge. O milagre é meu filho. O milagre sou eu mesmo. Você vive aprisionado num cativeiro. Você sabe que existe uma perseguição espiritual sobre a sua vida, e hoje você quer se livrar disso. O libertador está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Vou pedir para que todos os pastores presentes, obreiros e obreiras, levante suas mãos aqui em favor dessas pessoas. Todos os pastores, pode levantar aqui. Senhor Deus, em nome do teu filho Jesus, o Senhor é exaltado essa noite, e essa igreja te preparou um trono para que o Senhor tomasse o teu lugar. Mas agora, em nome de Jesus, como diz a tua palavra, nós pela fé levantamos as nossas mãos e alcançamos cada uma dessas vidas. Nós, em nome de Jesus, profetizamos a tua palavra e o milagre na história dos seus filhos. Todo espírito imundo, todo espírito de enfermidade, todo espírito que tem trancado essas vidas, todo espírito escondido na natureza pecaminosa desses homens, toda ação maligna é agora derrotada no poder do nome, no poder do sangue e no poder do Espírito de Cristo. Em nome de Jesus, todo mal, nós te damos uma ordem agora. Todo mal, em nome de Jesus, sai, sai, sai e não volte nunca mais. Senhor Deus, nós batemos na tua porta agora. Homens e mulheres aqui choram, Senhor, porque o Senhor é a única esperança. Só o Senhor é Deus em Israel, para que eles saibam que tu és Deus de ontem, de hoje e eternamente. Nós aqui clamamos por uma intervenção sobrenatural do Senhor. Deus, manda teus anjos agora, Senhor. Vem, Espírito de Deus, sopra, Senhor, dos quatro cantos dessa terra, sopra sobre a tua igreja. Traz uma resposta que vem do alto, Senhor Deus. Traz os teus milagres, faz as tuas maravilhas. Entra na casa do teu povo, entra no trabalho do seu povo, entra na vida do seu povo, estabelece a tua própria casa lá, para que o teu nome seja glorificado, para que teu nome seja exaltado, e que para o teu nome receba toda a glória. Em nome de Jesus, diga: eu concordo. Diga: eu recebo o milagre. Em nome de Jesus, diga: amém, amém e amém. Deus abençoe vocês.